Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. Salve Maria. Me chamo Gustavo de Maria. Michele de Maria. Mais uma vez estamos aqui a adentrar a sua casa, meu irmão e minha irmã, aqui na TV Mãe Auxiliadora, Paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora, as comunidades presentes, São José e Nossa Senhora das Graças. Queremos, antes de reclamar o Espírito Santo e assim acolher o Evangelho até vocês, peçamos a vocês que compartilhem, compartilhem, leve o Evangelho de Jesus, leve esse programa às pessoas que tanto necessitam e precisam a ser ouvida a palavra de Deus. Então vamos clamar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. João capítulo 8, segue. Hoje, 21 de março, uma quinta-feira. Uma quinta-feira. João capítulo 8, versículos do 51 ao 59. Assim diz o Evangelho: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá jamais a morte. Disseram-lhe os judeus: agora vemos que és possuídos de um demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes que se alguém guardar tua palavra, jamais provará a morte. És acaso maior do que nosso pai Abraão? E entretanto ele morreu, e os profetas também. Quem pretendes ser? Respondeu Jesus: se me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Meu Pai é quem me glorifica, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus, e contudo não o conheceis. Eu, porém, o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou com o pensamento de ver o meu dia. Viu e o ficou cheio de alegria. Os judeus lhe disseram: não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. A essas palavras pregaram então em pedras para lhes atirar Jesus. Porém, se ocultou e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nessa palavra de hoje, tão importante, assim disse Jesus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá jamais a morte. Ele falava da morte não física, porque a morte física, fisiológica, todos nós vamos passar. Isso é natural, é da nossa natureza, Isso vai acontecer. Ele falava da morte espiritual. E esses homens, eles não conseguiam compreender na ignorância deles. Eles só viam a vida física, infelizmente, Então, ele falava dessa morte espiritual, da condenação, da morte eterna, Então, se alguém guardar a minha palavra, os meus mandamentos, então sim, ele terá uma vida plena, ele será conduzido à vida eterna. Aqui na nossa vida física, nós precisamos sim levar nossa vida espiritual a sério, procurar
né, o nosso bem espiritual. Em que sentido? A partir dos mandamentos, de guardar eles, de segui-los, de obedecer esses mandamentos, como, por exemplo, honrar pai e mãe. Feliz daquele e aquela que honra seu pai e sua mãe, sua casa, né? Não pecar contra a castidade. Muitas vezes, por quê? Porque esse nosso corpo é aquilo que muitas vezes a gente vê. Nós somos livres para pecar, mas não somos livres da consequência. São as consequências que vão existir para esse corpo, né? E também eles lhe disseram que eles não acreditavam em Jesus, achavam que ele estava possuído por um demônio, né? E Jesus disse que o Pai é quem o glorifica. Aquele que vós dizeis ser vosso Deus, não, e contudo não o conheceis. Eles falavam que conheciam a Deus, os seus mandamentos, mas eles não viam, não enxergavam a verdade contida nas palavras, né? Nas escrituras. Então eles não reconheciam esse Deus que estava feito homem na frente deles, que é o Jesus. Então ele diz: eu porém conheço, e se dissesse que não conheço, seria mentiroso como vós. Ou seja, Jesus estava dando testemunho do Pai. O que o Pai fazia, ele assim o fazia. Era o testemunho que ele estava dando das obras do Pai, dos milagres que ele estava obrando ali com tantas pessoas ao seu redor. Conheço e guardo sua palavra. Então ele as executava, ele seguia as escrituras, né? E Abraão, ele falou: Abraão, vosso pai, exultou em ver o meu dia. Ou seja, Abraão pôde contemplar esse dia em que Jesus, em que Deus se faria homem, estaria entre os homens aqui na terra. Ele exultou por ver esse dia. Abraão pôde ter essa visão. Deus o proporcionou. Ele o viu e ficou cheio de alegria. Então os judeus disseram: não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Contestando, né? Ou seja, eles só viam a questão física. Eles olhavam para aquele homem que não tinha ainda nem 50 anos e dizia conhecer Abraão. Para eles era sempre, eles não enxergavam um palmo à frente do nariz. Eles só viam a pessoa física. Jesus falava do mundo espiritual, da verdade, espírito, e eles não compreendiam, achavam, só viam a verdade na frente deles, o corpo, né, a pessoa. E os judeus disseram, Jesus respondeu, né, enquanto eles falaram que ele não tinha 50 anos e já conhecia o pai Abraão, Jesus retrucou: em verdade eu vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. Ou seja, ele estava admitindo, atestando que ele era o Deus, aquele que Abraão exultou um dia e teve a visão que Deus proporcionou a ele, ver esse Deus no meio dos homens. Abraão pôde ter essa visão, Deus proporcionou para ele. Então, antes que Abraão fosse, eu sou. Ele estava afirmando: eu sou o Deus, eu estou aqui na frente de vocês. E eles não conseguiam enxergar isso, achavam que era um homem, um profeta, muito menor, queria se fazer maior do que o pai Abraão, e que estava ali na frente deles querendo tomar o lugar do pai Abraão. E quando eles ouviram isso, na ignorância deles, a essas palavras eles pegaram pedras para atirar em Jesus, porém Jesus se ocultou e saiu do templo, porque não era chegada a hora dele. Então a ignorância nossa, muitas vezes a gente não enxergar um palmo à frente do nosso nariz está aí. Quantas situações a gente apresenta na nossa vida no dia a dia e a gente só olha pelo nosso lado, pelo nosso modo de ver as coisas, e a gente não procura ver a verdade, muitas vezes, das coisas. Cuidado nessa tipo de situação. Então, abra os olhos, veja o próximo. Muitas vezes aquela pessoa que está fazendo alguma coisa errada, alguma coisa ruim para você, ela é um filho de Deus, como você é também. Deus ama os seus filhos, o pecador, não o pecado que ele está cometendo, né? Então, abra os olhos para essas pessoas, abra os olhos para a situação que levou muitas vezes aquela pessoa a cometer também aquele pecado. Aqui diante desse evangelho, né, assim como Jesus fala: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá jamais a morte. E nós não possamos trazer essa morte para dentro da nossa casa, eterna, né? Essa morte eterna, essa morte tanto não para esse mundo, mas essa morte onde vai deixar você triste, né? Essa morte onde vai deixar você caído, onde vai se destruturar a sua família, né?
mas que nós possamos ser, assim como Abraão foi também, porque a gente sabe que Jesus é mais que Abraão, né? Jesus é nosso Deus. Então, que nós podemos ser Abraão. Assim como na nossa casa, Abraão foi até aquelas terras, né, glorificadas, onde ele foi confiado a Deus para conquistar a terra prometida, né? Então que nós podemos também, diante do nosso terreno, diante da nossa família, trazer essa terra prometida. Qual é essa terra prometida? Jesus, né? Essa terra prometida, essa terra que nos salva, né? Essa terra onde traz a ternura, o amor, a sabedoria, a felicidade. Que nós possamos trazer a verdade para a nossa casa, para que nós não possamos cair diante dos pecados, mas sim a levarmos a proclamação da palavra de Deus a esse novo tempo, a essa nova terra prometida, e nós sermos os grandes Abraões, né, da vida, os grandes profetas. Se Abraão foi um grande profeta, nós podemos também sim profetizar, né? Profetizar de uma maneira levando a palavra de Deus, levando Jesus, porque Jesus é mais que Abraão. Jesus é o nosso Deus, nosso Deus encarnado. Amém? Amém. Então o evangelho hoje 21 de março, né, quinta-feira. O evangelho de hoje, o João, capítulo 8, versículos do 51 ao 59. Guarde aí na sua Bíblia. Qual é a oração? Senhor, que a vossa verdade me salve e eu sempre o escute e o acredite. E o agir? O agir é ter mais confiança na palavra de Deus e assim também levar o próximo a confiança na sua salvação, né? Na sua verdade. Confie e acredite nessa nova terra prometida. Essa terra prometida que a palavra de Deus, o Evangelho, há de entrar nos seus corações. Amém? Quero também que vocês compartilhem, né, a este programa, a TV Mãe Auxiliadora. Há muitos que querem. Compartilhem. Nós queremos sua audiência para que essa palavra de Deus chegue até os corações e sejam convertidos. Amém? Jesus e Maria, fiquem todos com vocês, fiquem todos com vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. Salve Maria.